Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu vou conduzir essa primeira etapa da nossa aula. Meu nome é Élida, eu sou farmacêutica bioquímica, RT, responsável técnico pelo diagnóstico de micobacterioses aqui no LACEN, Minas Gerais, FUNED, e vou estar apresentando para vocês alguns assuntos relacionados ao diagnóstico laboratorial da tuberculose e outras micobacterioses no estado de Minas Gerais. A nossa aula foi dividida em duas partes. Essa primeira parte, eu vou tratar da fase pré-analítica, com a exposição de alguns temas relacionados à coleta, acondicionamento e transporte dessas amostras destinadas ao diagnóstico de tuberculose e outras micobacterioses até a FUNED ou até os laboratórios do estado que também realizam o diagnóstico, ok? Então, é o seguinte, primeiramente, antes de falar da tuberculose, é importante a gente entender que é uma doença que ainda é importante do ponto de vista de saúde pública, e o Ministério da Saúde, ele trata a tuberculose, ele monitora a tuberculose por meio da avaliação de 3 princípios básicos, por meio de um diagnóstico preciso, um diagnóstico eficaz, um diagnóstico acessível, por meio de monitoramento do tratamento, através um diagnóstico precoce, o estabelecimento de um tratamento com terapias eficazes, e, posteriormente, para aquele paciente que já teve o diagnóstico firmado, para aquele paciente que já está em tratamento, é interessante monitorar esse tratamento, com esse esquema terapêutico que foi proposto. E, baseado nisso, o Ministério tem uma rede de laboratórios de diagnóstico que vão ser o braço direito nesse combate da tuberculose no Brasil. Aqui eu mostro o mapa do Brasil, dando enfoque para o estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, nós temos uma rede organizada, que é composta por laboratórios da esfera municipal, em diversos municípios do estado, como vocês podem ver aqui, laboratórios da esfera estadual, também estrategicamente distribuídos no nosso estado, que é um estado, diga-se de passagem, muito grande, e laboratórios em hospitais, que são referências secundárias e terciárias da tuberculose no estado, e a Fundação Ezequiel Dias, sediada aqui em Belo Horizonte. A Fundação Ezequiel Dias, então, é uma instituição que realiza exames de média e alta complexidade para a tuberculose, inclusive exames que são realizados exclusivamente aqui na instituição, por serem exames que necessitam de uma estrutura laboratorial mais complexa, mais organizada, com uma biossegurança bem estabelecida, como é o caso do teste de sensibilidade. Por isso, a gente tem toda essa rede de apoio que realiza exames de menor complexidade, e a Fundação Ezequiel Dias realizando aí as técnicas de identificação por biologia molecular, por automação, e o teste de sensibilidade, que requer uma infraestrutura com o nível de biossegurança 3. Bem, a seguir eu mostro aí o fluxo laboratorial de exames para tuberculose e outras micobacterioses recentemente publicado pelo Ministério da Saúde, tá? Esse fluxo, ele contempla várias etapas que vão desde a coleta da amostra biológica, seja a amostra de origem pulmonar ou extrapulmonar, que mais para frente eu vou explicar direitinho, até a realização de todos os exames que passam pela cadeia da tuberculose, tá? Então, primeiramente falando da coleta, a coleta da amostra, ela é de responsabilidade da unidade de saúde, ok? A unidade de saúde que vai identificar esse paciente por meio dos seus sintomas clínicos e vai direcionar para que seja feito o diagnóstico, ou da tuberculose ou de qualquer outra micobacteriose. A partir desse momento que o paciente é identificado e realiza-se a coleta da amostra, essa amostra é direcionada para a realização de um teste para detecção da doença. O direcionamento dessa amostra, a coleta, o acolhimento do paciente, a coleta, o acondicionamento dessa amostra e o transporte até o laboratório executor, seja municipal ou estadual, fica sob responsabilidade dessa unidade de saúde.
Após coletada, realiza-se o teste rápido molecular para tuberculose ou a baciloscopia, que são exames que vão dar uma resposta rápida e possibilitar o médico já iniciar o tratamento desse paciente, interrompendo também a cadeia de transmissão da doença. No terceiro pilar, a gente conta com a cultura. A cultura ela é muito importante e ela vai ser executada tanto em situações que o paciente tiver a amostra positiva no teste rápido molecular, quanto naqueles casos em que se realiza a baciloscopia, independente do resultado. A cultura, então, é indicada para ser realizada. Hoje, a cultura é descentralizada. A cultura é feita em laboratórios distribuídos no estado de Minas Gerais, os chamados macro-regionais, alguns hospitais das unidades de referência secundária e terciária, e para unidades que não conseguem absorver essa demanda, a FUNED também oferta o exame de cultura. No quarto pilar, a gente tem a identificação preliminar da espécie, ou como complexo micobactéria tuberculose ou com uma micobactéria não tuberculosa, e posteriormente a identificação realiza-se o teste de sensibilidade aos fármacos de primeira linha, tá? Lembrando que se a cultura positiva for identificada como uma espécie de MNT, também realiza-se um teste de sensibilidade, que é a chamada concentração inibitória mínima, que são fármacos que baseiam-se na utilização de fármacos específicos para o tratamento das micobactérias ditas não tuberculosas. Lembrando que a maioria das técnicas empregadas aqui nesse fluxo laboratorial de exames são técnicas de alta complexidade e todas essas fases devem estar contempladas, previstas no GAL, tá? Todos os exames devem ser cadastrados no GAL. O GAL é uma importante fonte é um histórico de dados para o Laboratório de Referência Nacional e para o Ministério da Saúde, de onde são retirados importantes relatórios que vão dar boas respostas epidemiológicas. Então, o pré-requisito básico para que toda essa cadeia seja contemplada é a utilização do GAL, é uma ferramenta obrigatória. Bem, só a título de ilustração do que foi falado, aqui eu destaco de uma forma mais detalhada todos os exames envolvidos aí nesse fluxo de diagnóstico laboratorial da tuberculose, para detecção, o BAR, o teste rápido molecular, pesquisa de BAR, o baciloscopia, o teste rápido molecular, ambas as técnicas realizadas com amostra clínica in natura, seja amostra extrapulmonar ou amostra de origem pulmonar, o cultivo e isolamento, também realizados a partir da amostra clínica in natura, e a partir desse ponto aqui, não mais se trabalha com amostra clínica in natura. A identificação e o teste de sensibilidade já serão feitos com a cultura crescida, ou seja, a partir do isolado bacteriano. Então, eu faço uma marcação aqui nessa etapa que trata da detecção e do cultivo e isolamento para chamar a atenção do fato que todas as técnicas que eu realizo a partir da amostra clínica, a partir da amostra in natura, deve-se ter uma atenção especial à coleta, ao acondicionamento e ao transporte dessa amostra até o laboratório executivo. Por quê? A amostra, ela vai ter uma estabilidade. Então, se eu não respeitar a estabilidade específica para cada tipo de amostra, eu posso ter um resultado inválido, um resultado falso e negativo. Isso é especialmente crítico quando eu falo de teste rápido molecular, que eu vou detectar o DNA do micro-organismo naquela amostra que está sendo analisada, e quando eu falo também de cultura, que é necessária a presença do micro-organismo viável, que vai se multiplicar na presença dos nutrientes adequados naquele meio de cultura e vai multiplicando, eu consigo realizar as etapas posteriores, que são a identificação e o teste de sensibilidade. Então, eu chamo muito a atenção aqui para essas técnicas que são realizadas a partir da amostra in natura, e posteriormente eu vou estar mostrando esses prazos máximos
que essas amostras devem ser encaminhadas ao laboratório para a realização do teste rápido e da cultura. Bem, iniciaremos agora uma explicação acerca da fase pré-analítica. Primeiramente, a fase pré-analítica, ela é determinante para o sucesso do diagnóstico laboratorial. Então, muita atenção, principalmente, a esses 3 aspectos relacionados à fase pré-analítica. O primeiro deles, a seleção do tipo de amostra mais representativa. O segundo, as condições de armazenamento dessa amostra antes do processamento propriamente dito. E o transporte adequado dessa amostra até o laboratório executor das análises. Nós vamos passar ponto a ponto de forma mais detalhada para entender realmente o impacto de cada um desses pontos no sucesso do diagnóstico. Primeiro, seleção do tipo de amostra mais representativa. Nós sabemos que as micobactérias, elas são propensas de crescer em qualquer sítio anatômico do corpo humano. E é muito importante que esse sítio anatômico do qual a amostra será coletada, ele seja devidamente selecionado para que, dessa forma, essa amostra seja representativa do processo de doença ativa. Exemplo, diante de uma suspeita de uma tuberculose pleural, é preferencial que seja coletada a biópsia em vez de coletar o líquido pleural. Por quê? A positividade da biópsia é muito maior na cultura do que no líquido pleural. Outro exemplo, quando existe a suspeita de tuberculose cutânea. Na tuberculose cutânea, a amostra preferencial é a biópsia cutânea e não o raspado da pele. Isso porque a micobactéria ela vai crescer na hipoderme. Então, a preferência, a recomendação, a obrigatoriedade é a coleta da biópsia, né? Um fragmento mais profundo da pele. E aí, dessa forma, eu vou ter um maior sucesso no diagnóstico laboratorial, uma maior possibilidade de me deparar com uma cultura positiva. E daí, identificar e realizar o teste de sensibilidade. Então, o primeiro aspecto, então, que deve ser rigorosamente observado durante a fase pré-analítica é exatamente a coleta da amostra, o sítio da amostra, né? A utilização de uma amostra de fato representativa. Aqui eu só mostro um quadro com as amostras que são mais frequentemente encaminhadas para a realização da baciloscopia e da cultura. Tem-se aqui, de um lado, as amostras mais utilizadas para diagnóstico da tuberculose pulmonar, que são o escarro espontâneo induzido, o lavado broncoalveolar, o fragmento de tecido pulmonar, que é a biópsia pulmonar, o aspirado transtraqueal e o lavado gástrico. E do outro lado, as amostras usadas para diagnóstico da tuberculose extrapulmonar. Os mais diversos tipos de amostra, líquidos, urina, secreções, fragmentos, sangue, aspirar de medula, e eu vou estar detalhando posteriormente como que deve ser feita a coleta em cada um desses sítios. Bem, então aqui vamos focar nossa atenção inicialmente nos procedimentos relacionados à coleta das amostras de origem pulmonar. Falaremos na sequência do escarro, seja espontâneo ou induzido, seguido do lavado broncoalveolar, fragmento pulmonar, aspirado transtraqueal e o lavado gástrico. Escarro, algumas observações importantes. A boa amostra de escarro é aquela proveniente da árvore brônquica, que vai ser obtida após o esforço de tosse, não aquela que se obtém da faringe. Essa usualmente contém saliva, então não é uma amostra boa para se realizar a baciloscopia e para se realizar a cultura. Não é a amostra adequada, ideal. Outra coisa, pensando em biossegurança, toda amostra de escarro deve ser colhida em um local aberto, em um local com incidência de luz solar, em um local bem ventilado. Se essa coleta for realizada em uma sala, logo após o paciente ter realizado a coleta no potinho, essa sala deve ser arejada, tendo todas as janelas abertas, para que dessa forma possa se reduzir a concentração de partículas infectantes. E
Terceira observação, a coleta deve ser feita em potes plásticos descartáveis, transparentes, estéreis. Estamos falando de microbiologia, tá? De boca larga, com tampa de rosca e com uma capacidade de 30 a 50 ml. Aqui eu mostro esse desenho, essa representação esquemática de como que deve ser a coleta da primeira amostra de escarro, tá? Lembrando que essa primeira coleta vai ser feita no momento que o paciente procurar a unidade de saúde, vai passar para o atendimento médico e diante da suspeita, ele não vai para casa, ele já vai ser orientado ali na unidade de saúde mesmo para realizar essa coleta. Para o teste rápido molecular, é necessário a coleta de apenas uma amostra de escarro. Por outro lado, para baciloscopia e para cultura, necessita-se que 2 amostras sejam coletadas, uma no momento do atendimento e a outra no dia seguinte. Então, são 2 amostras consecutivas. Eu vou citar aqui qual que deve ser a orientação que esse paciente deve receber, tá? Então, no dia do atendimento, o que que ele vai fazer? Ele vai lavar a boca, fazendo bochechas com bastante água, ele não precisa estar em jejum, ele deve ficar sozinho em um local, como eu já falei, arejado, de preferência ao ar livre, e ele vai abrir o pote fornecido pela unidade de saúde. E aí, em seguida, ele deve ser o quê? Ele deve receber essas orientações, inclusive as orientações relacionadas ao quê? Ao esforço de tosse, como que ele deve fazer para coletar essa amostra de qualidade. Ele vai forçar a tosse do seguinte modo: ele vai inspirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e mantendo a boca fechada por alguns instantes. Em seguida, ele vai prender a respiração e vai lentamente soltando o ar pela boca. Esse procedimento ele vai ser feito 2 vezes. Na terceira vez, ele já vai fazer um pouco diferente. Ele vai inspirar profundamente, prender a respiração e soltar o ar com força e rapidamente pela boca. Na quarta vez, ele já vai inspirar profundamente, prender a respiração e já vai forçar a tosse para liberar o escarro que está dentro do pulmão. E escarrando diretamente dentro do pote. E um cuidado ele deve ter para que esse escarro não escorra pela parte de fora do pote. Essas orientações de inspiração, prender a respiração e soltar, o paciente vai ter que fazer por mais 4 ou 5 vezes, até ele conseguir uma quantidade maior de amostra que seja adequada para a realização do exame. Ele deve receber todas essas instruções detalhadas por um profissional de saúde, da unidade, né, onde ele vai fazer essa coleta, pensando no acolhimento, pensando numa explicação que seja de fácil entendimento e de uma maneira humanizada, tá? Feita a coleta, o paciente vai fechar firmemente o pote, protegê-lo de luz solar e vai carregar com a tampa voltada para cima e entregar ao profissional de saúde que fez a orientação. Lembrando que os profissionais de saúde sempre devem ter o cuidado de estar utilizando os EPIs adequados, que constituem luvas, jaleco, máscara N95 e PFF2. Usar esses EPIs tanto durante o acolhimento do paciente, quanto durante a orientação para a realização dessa coleta adequada. Durante toda a etapa é importante o uso desses EPIs. A segunda coleta vai ser feita no dia seguinte, o paciente já vai estar na casa dele, então ele deve seguir algumas instruções no dia anterior à coleta, e essas instruções consistem em, ele deve beber no mínimo 8 copos de líquidos, seja água ou refresco, no dia anterior à coleta. Essa água vai facilitar soltar o escarro que está no pulmão. Ele deve dormir sem travesseiro, porque isso também vai facilitar a saída do escarro do pulmão na hora da coleta. E no dia da coleta, assim que ele despertar, ele vai novamente lavar a boca, fazendo bochechos com bastante água, não vai escovar os dentes, não vai se alimentar antes. E em jejum, ele vai forçar a tosse e vai escarrar dentro do pote, seguindo as mesmas orientações que ele recebeu durante a coleta da primeira amostra. Colhido o material, ele vai fechar firmemente, colocar em um saco plástico, de forma a proteger esse material da luz solar, vai carregar sempre com a tampa voltada para cima e vai levar o pote imediatamente ao laboratório ou unidade de saúde.
lembrando sempre de levar o pedido médico, mas fora do pote, porque se houver algum derramamento, não vai se perder aquela documentação, aquela solicitação médica. Uma observação importante: para aqueles pacientes com expectoração escassa, outros métodos devem ser utilizados para a coleta do material biológico para exame. Esses métodos são indução de escarro, que eu vou falar, é a próxima fala, e a coleta dos lavados, lavado broncoalveolar ou lavado gástrico. Escarro induzido. O escarro induzido, a coleta deve ser feita obrigatoriamente em uma unidade de saúde equipada com uma sala especial, com cuidados de biossegurança, de forma a prevenir a contaminação do ambiente pelos aerossóis formados. Lembrando que o paciente, ele está, nesse esforço de tosse para a coleta da amostra, ele está liberando partículas infectantes. Então, essa sala tem que ter cuidados de biossegurança adequado. A coleta vai ser feita após a realização da nebulização. A nebulização é feita com 5 ml de solução salina de cloreto de sódio hipertônica a 3%, no período de 5 a 20 minutos, e a unidade deve dispor de um nebulizador apropriado para isso. O que acontece? Qual que é o mecanismo? A nebulização, ela provoca uma irritação que vai levar a tosse e vai facilitar a expulsão do escarro. No pote, deve obrigatoriamente constar a informação de que a coleta desse material foi feita por indução. Isso porque o escarro coletado por indução, ele tem uma consistência diferente, ele é menos viscoso e semelhante à saliva. O laboratório precisa, então, ter essa informação, que vai ser importante para interpretar o resultado obtido. E não é um viés na coleta, é uma característica da própria amostra. Lavado broncoalveolar, que também é uma outra alternativa em situações que o paciente não apresenta expectoração. Lavado broncoalveolar e o aspirado traqueal são amostras que devem ser coletadas especialmente por equipes médicas especializadas no ambiente ambulatorial, não é em unidade de saúde qualquer. O volume deve ser maior que 5 ml, do contrário, não tem jeito de a gente processar a cultura. E após a coleta, esse material deve ser mantido em geladeira, uma temperatura controlada de 2 a 8 graus, e encaminhado ao laboratório em no máximo 5 dias. Aqui eu coloco esse período de no máximo 5, mas vamos pensar que esse material, ao chegar ao laboratório, não necessariamente ele vai ser processado de imediato. Existe toda uma etapa de conferência da documentação, uma etapa de triagem no GAL. Então, é muito importante que a unidade de saúde se organize para fazer essa coleta, de forma que esse material chegue o mais rápido possível ao laboratório, principalmente em situações próximas a fim de semana, próxima a feriado. Então, programar nesse sentido, porque se chegar ao laboratório com 6 dias, ela já não vai ser mais processada, já não é uma amostra ideal para processamento. Então, pensar nisso. E outra informação importantíssima, inclusive, que eu deixo aqui até em destaque, os lavados broncoalveolar são coletados com a utilização de um instrumento denominado broncofibroscópio. O broncofibroscópio deve ser esterilizado conforme as indicações do fabricante, para que dessa forma evite-se contaminação entre pacientes. Nós já tivemos casos aqui de amostras de um determinado hospital aqui de Minas Gerais, em que sempre isolávamos de lavados broncoalveolares a mesma espécie de micobactérias, sempre. Todos os pacientes desse hospital tinham a mesma micobactéria no lavado broncoalveolar. Isso possivelmente era resultado de uma esterilização inadequada do broncoscópio. E essa bactéria era passada de paciente para paciente como resultado de contaminação, e não de uma doença propriamente dita. Então, eu chamo atenção para esse fato aqui. Lavado gástrico. O lavado gástrico também é uma amostra considerada pulmonar. Ela é indicada, a coleta é indicada especialmente em pacientes pediátricos, porque as crianças deglutem o escarro. Então, coleta-se o lavado gástrico, tá? É uma coleta que necessita de hospitalização, porque ela deve ser feita logo que o paciente acorde, antes mesmo dele se levantar e comer.
E aí, qual que é o procedimento? Realiza-se também uma indução do escarro, mas é diferente daquela que a gente viu há 2 slides atrás. Aqui é feita com uma sonda nasogástrica, é feita a injeção de 10 a 15 ml de soro fisiológico nesse paciente, e 30 minutos após a injeção é feita a lavagem gástrica. Deve-se coletar pelo menos 2 amostras em dias consecutivos, é o protocolo ideal quando falamos em lavado gástrico. E esse material, esse lavado, pela sua natureza ácida, ele deve ser acondicionado em um frasco estéril, contendo uma solução tampão de carbonato de sódio a 10%, cujo objetivo é neutralizar a ação do suco gástrico. Se essa amostra chegar aqui não tamponada, é muito bem provável que nós obtenhamos uma cultura negativa, porque o próprio pH ácido do estômago vai promover a morte das micobactérias, que é o nosso objeto de pesquisa da cultura. O ideal, então, é coletar o lavado gástrico e acondicioná-lo num frasco contendo uma solução tampão de carbonato de sódio. Transporte. O transporte do lavado é feito sob refrigeração, ou seja, gelo reciclável, e o envio deve ser feito ao laboratório em, no máximo, 5 dias. E certificar sempre que os frascos estão com as tampas bem fechadas, para evitar derramamento, contaminação e perda de material, e o paciente vai ficar sem o exame, né? Então, a gente já falou dos procedimentos ideais, recomendados pelo Ministério da Saúde, para a coleta de amostras de origem pulmonar. A segunda parte agora eu vou tratar de amostras, dos procedimentos para a coleta de amostras de origem extrapulmonar, e aqui falaremos das amostras mais frequentes, que são a urina, os líquidos das mais diversas naturezas, fragmentos de tecido, sangue e medula óssea, e as secreções purulentas, aspirados de gânglios e tumores. Urina. A urina deve ser coletada da seguinte forma: antes da micção, o paciente deve ser orientado a realizar a higiene da genital externa com água e sabão, e um recipiente estéril com uma capacidade maior de 300 a 500 ml. Ele vai coletar todo o volume da primeira urina da manhã. Atenção, aqui não é urina de jato médio. O paciente vai coletar todo o primeiro volume de urina da manhã. E o número de amostras recomendado na cultura é, no mínimo, 3 amostras de urina coletada em dias consecutivos, no máximo 6 amostras de urina. E essas amostras, elas vão ser coletadas, acondicionadas em frascos separados. O paciente não vai coletar as 3 amostras utilizando o mesmo frasco. São 3 amostras coletadas em frascos separados, 3 ou 6, né? E não deve se coletar urina de 24 horas, e o transporte sob refrigeração também, utilizando gelo reciclável, e esse material deve chegar no laboratório, deve ser processado, não chegar, ele deve ser processado em até 5 dias. E, mais uma vez, chama atenção para a necessidade de rosquear bem a tampa dos frascos. Líquidos. Pleural, peritoneal, sinovial, acítico, pericárdico e líquor. O procedimento é o mesmo, tá? Essas coletas devem ser feitas por equipe médica especializada, uma coleta asséptica, lembrando que vamos falar de microbiologia, estamos falando de microbiologia. Volume, no mínimo, 5 ml de amostra. Acondicionamento, frasco estéril. Coleta asséptica, condicionamento em frasco estéril, sempre. Transporte sob refrigeração e gelo reciclável, com a tampa bem fechada, e o envio deve ser imediato ao laboratório. Sabemos da complexidade, né, que é o estado de Minas Gerais, um estado grande, às vezes a logística é bem prejudicada pela distância entre os municípios, então se houver uma coleta e não existir a possibilidade dessa amostra ser enviada imediatamente ao laboratório executor, o envio deve ser feito em até 2 dias, em até 48 horas. E esse material deve ser mantido no laboratório sob refrigeração até o envio e durante o transporte também, sob refrigeração. Fragmentos de tecido. Os fragmentos de tecido também, as biópsias são coletadas de forma assépticas, também por equipe médica especializada.
Aqui eu chamo a atenção para o fato de que, em biópsia destinadas a exames de tuberculose, exames de cultura, não devem ser utilizados frascos com conservantes, com formol. Esse tipo de conservante é utilizado em outro tipo de exame, não para cultura. Na cultura, precisamos do micro-organismo viável. Então, coleta-se esse material e acondiciona-se em frascos contendo ou água destilada estéril ou salina fisiológica estéril, um dos dois, mas nunca formol. O transporte também sob refrigeração, utilizando gelo reciclável, em no máximo 48 horas. E os frascos, novamente, com as tampas bem fechadas. Sangue e medula óssea. O sangue e a medula devem ser coletados em tubos estéreis, contendo anticoagulante, com exceção do EDTA. Por favor, se chegar aqui na FUNED uma amostra de sangue coletada com EDTA, essa amostra vai ser devolvida. Por quê? O EDTA é tóxico para a micobactéria, então nem adianta eu fazer uma cultura e procurar isolar uma micobactéria numa amostra de sangue colhida em EDTA. Então, a gente nem processa. Os anticoagulantes mais recomendados para esse tipo de coleta são heparina ou SPS. O SPS mais ainda, porque ele é menos tóxico para as micobactérias, então a chance de isolamento é maior. O volume mínimo recomendado para o sangue é de 5 ml e o transporte deve ser imediato até o laboratório e sem refrigeração. Secreções purulentas, aspirados de gânglios e de tumores, nós temos duas situações. Ou uma secreção localizada dentro de uma cavidade fechada. Nesse caso, a coleta vai ser feita por meio de uma punção, né? É uma coleta também que deve ser realizada por uma equipe médica especializada. Após coletado, acondicionar o material num frasco estéril, contendo ou salina estéril ou água destilada estéril, e o transporte sob refrigeração. E no máximo 2 dias também com os frascos bem fechados. Por outro lado, se essa lesão for uma cavidade aberta, aí nesse caso realiza-se uma coleta com suave, tomando cuidado para não tocar nas bordas da lesão. O acondicionamento também, frasco estéril, com salina ou água destilada estéril, e o transporte nas mesmas condições anteriores, sob refrigeração e no máximo 2 dias com os frascos bem fechados. Então, a gente já tratou de toda o primeiro ponto crítico quando eu falo de fase pré-analítica, que é a questão da amostra. Agora, o segundo ponto é as condições de armazenamento que essa amostra deve ter, né, antes do processamento. Sobre as condições de armazenamento, eu já fui pontuando durante a minha apresentação as condições relacionadas aos tipos de amostra específicos, mas essas condições também estão disponíveis de forma detalhada, pontuada, no Manual de Coleta de Amostras Biológicas, que está disponível no site da FUNED. Eu até deixei aqui o print da tela lá no site, então vocês vão acessar a aba Serviços, Vigilância LACMG, Vigilância Epidemiológica, e lá vai ter um link para acessar esse manual de coleta, que contém as informações detalhadas sobre as condições de armazenamento de cada uma das amostras. E, por último, falando em fase pré-analítica, a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho para você sobre o transporte adequado da amostra até o laboratório executor das análises. Bem, o transporte de amostras, ele deve ser feito de acordo com as legislações internacionais. Existem regulamentos com a especificação do tipo de transporte a ser seguido, de acordo com o tipo de material biológico que está sendo transportado e a categorização de risco desse material. Então, se o laboratório está realizando o transporte de uma amostra in natura, seja essa amostra de origem pulmonar ou extrapulmonar, ele deve se atentar ao transporte utilizando a caixa da figura 2. Essa caixa, ela é a caixa de categoria A. Observe que é uma caixa rígida,
é uma caixa porosa, ela tem tampa, ela é resistente à descontaminação e o material ele deve ser transportado aqui dentro com a tampa bem fechada, como eu já falei anteriormente, e em sacos plásticos individuais. Porque se houver derramamento, esse material vai ficar limitado ao saco plástico, não vai contaminar a caixa toda. Os materiais devem sempre ser dispostos em pé na caixa, nunca deitado, e, por favor, se houver a possibilidade de não transportar material biológico utilizando motoboy, serviços de motoboy, agradecemos, porque aqui na FUNED a gente recebe muito material derramado, e isso o material veio dentro de um pote, com a tampa muito pouco fechada, e veio ali balançando na moto, chega aqui o material todo derramado. Então, não sobrou nada, a gente não tem como processar esse material. Essa caixa, também eu esqueci de falar, ela deve conter o símbolo, né, de risco biológico e a categoria da caixa para transporte de amostra biológica é a categoria B, com a codificação UN 3313. Por outro lado, se o laboratório for realizar o transporte de culturas positivas, seja em meio sólido ou em meio líquido, a categoria já é outra. Já é a categoria A, com a codificação UN 2814, e nessa categoria inclui-se todas aquelas substâncias infecciosas que afetam seres humanos, ou seja, podem causar uma incapacidade permanente ou morte para os indivíduos que se expõem ao micro-organismo que está sendo transportado aqui. Esse tipo de caixa, esse tipo de embalagem, é uma recomendação da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, e ela é obrigatória quando o transporte de cepa for ser feito por meio de avião, né? No transporte aqui municipal nosso feito por carro é utilizada essa caixa aqui, mas se o transporte for aéreo, utiliza-se a caixa de categoria A. Aqui a gente tem um recipiente vedado, esse recipiente primário, nele vai ser colocado o tubo de ensaio contendo essa cultura positiva. Esse recipiente vai ser distribuído, né, colocado, posicionado dentro de uma outra caixa, que é uma caixa de isopor. Essa caixa deve ser forrada com material absorvente. Aqui a gente utiliza, quando a gente encaminha material para o laboratório de referência em outro estado, a gente utiliza papel toalha ou jornal. Fecha-se a tampa dessa caixa de isopor e coloca dentro-se de uma outra caixa, que é uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão tem o código que eu falei, o N2814, chamando a atenção para a periculosidade do material que está sendo transportado aqui. Fecha-se, então, essa caixa e toma-se sempre o cuidado de transportar com a caixa na posição adequada, que é representada por essas setinhas para cima, tá? Então, é isso. O transporte deve, então, seguir essas recomendações internacionais, levando-se em consideração o tipo de material que está sendo transportado. Por último, faço algumas considerações finais, para a gente fechar essa parte relacionada à fase pré-analítica, e pontuo o seguinte: toda vez que realiza-se uma coleta, deve-se sempre certificar que os frascos foram adequadamente identificados, não durante a coleta, mas antes da coleta, e esses frascos devem ser preenchidos, né, identificados com uma etiqueta em que conste o nome completo do paciente, sem abreviaturas, por favor, o tipo de material. O tipo de material, ele vai ser determinante, essa informação é determinante para o processamento na cultura. Então, a cultura, ela vai seguir para um determinado tipo de processamento, de centrifugação ou maceração, dependendo do tipo de material, por isso a gente pede que sempre seja informado, e a data de coleta desse material, que é determinante para estabelecermos a estabilidade do material. Antes de encaminhar, sempre embalar as amostras em saco plástico individual, de forma a protegê-las do calor e da luz solar excessivas, e também para evitar
que em situações de derramamento toda a caixa de transporte seja contaminada. E, por favor, nunca, jamais, acondicionem formulários no mesmo recipiente que as amostras. Essa é uma foto de um material que nós recebemos recentemente aqui na FUNED, que o laboratório realizou a coleta de 4 frascos de um material nobre, uma biópsia de osso. Então, a gente tinha fragmento aqui do tecido, tínhamos secreção, o paciente teve que entrar em bloco cirúrgico, e o laboratório colheu, não fechou as tampas de forma adequada, colocou todos os frascos dentro de um mesmo saco, junto com a requisição, mandou o motoboy encaminhar e chegou esse material aqui, ó, derramado. Salvamos muito pouco do material do paciente e a documentação a gente teve que jogar toda fora, porque não estava completamente contaminada, não tinha como reaproveitar. E aí a gente pensa, todo um cuidado, um bloco cirúrgico que foi utilizado, foi marcado, o paciente submetido a um procedimento invasivo, o laboratório, na hora de enviar, faz isso aqui, né? Não toma cuidado, um descaso total com a amostra do paciente, e a gente não garante, em umas situações dessa, um diagnóstico de qualidade. Aliás, nessa situação aqui, nem possível processar foi, né? Então, eu peço muita atenção à fase pré-analítica, porque ela é determinante para o sucesso do exame, para o isolamento, para o estabelecimento de um diagnóstico e a tratativa do paciente. Ainda sobre a fase pré-analítica, eu destaco as documentações que a FUNED exige para o recebimento dessa amostra. Ela deve vir acompanhada da ficha de encaminhamento de micobactérias, tuberculose. Essa ficha está disponível no site da FUNED, nesse endereço aqui, em Vigilância em Saúde, Manuais e Fichas. Se a suspeita for de micobactéria não tuberculose de crescimento rápido, após um procedimento médico invasivo, após um procedimento estético, após uma cirurgia plástica, é obrigatório o envio de outra ficha, que é a ficha de notificação da Anvisa. Então, suspeita de tuberculose ou micobactérias é a ficha de encaminhamento do GAL. Suspeita de infecção por micobactéria de crescimento rápido, resultante de um procedimento médico invasivo, cirúrgico ou estético, envia-se a ficha de notificação da Anvisa, obrigatoriamente. Do contrário, essa amostra vai ser devolvida, tá? Não vamos receber sem a documentação apropriada. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha ficado muito claro a importância aí da fase pré-analítica, a importância de uma coleta bem feita. Antes disso, a importância de uma solicitação bem feita, de uma seleção adequada do sítio para a coleta dessa amostra, de um acondicionamento bem feito, de um transporte adequado ao FUNED, porque só assim a gente pode trabalhar em conjunto, pensando sempre no bem do paciente, no resultado de qualidade, para o estabelecimento, para o fechamento do diagnóstico e o estabelecimento de uma terapêutica adequada e o sucesso aí com a cura desse paciente. Agradeço. Deixo aqui os meus contatos, o meu telefone do laboratório, o meu e-mail, e qualquer dúvida que surgir depois dessa apresentação, estejam à vontade para entrar em contato. E a nossa segunda parte vai abordar agora a fase analítica e a fase pós-analítica, com os exames que nós realizamos aqui e como interpretar esses exames, os achados, né, os laudos que nós liberamos. Muito obrigada e, mais uma vez, permaneça à disposição.